Tudo certo? Tá inteira? Tá aparecendo tudo. Show. Tudo seu, Lígia. Podemos começar? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Lígia, sou neurologista pelo Hospital do Servidor Público Estadual, sou neuro-oncologista pela Unifesp Hospital Sírio-Libanês, atualmente sou coordenadora do DC de Neuro-Oncologia e trabalho como neuro-oncologista no HCOR e Neurologia Integrada. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os gliomas difusos de linha média. Pode passar? Bom, antes da gente começar a falar especificamente dos gliomas difusos de linha média, eu vou resumir um pouquinho sobre os gliomas difusos. A Bruninha já até deixou na aula dela a tabela. Essa é a tabela, a última classificação da OMS de tumores do sistema nervoso central. E ela classifica os gliomas difusos em gliomas difusos do adulto e pediátrico. E ainda subdivide os gliomas difusos pediátricos em baixo grau e alto grau. O glioma difuso de linha média, ele vai acabar entrando no glioma difuso pediátrico de alto grau, né, com a alteração de estona, né, pela classificação de 2016, isso foi adicionado, né, e a gente sabe, pode passar, Murilo, que para a gente ter esse diagnóstico, essa é uma tabela que eu tirei da Dayano, para a gente ter o diagnóstico de tumor de glioma difuso de linha média, a gente precisa ter uma lesão em linha média, tá? Que vai ser IDH selvagem, tá? Não vai ter o IDH, vai ter a presença do ATRX e a mutação de estona. Tirando, se você não tiver a alteração da estona, por nomenclatura, hoje a gente não chama de glioma difuso de linha média, né? A gente vai falar que é um astrocitoma, um oligodendroglioma, né, um glioblastoma, né, que vai acometer esse local. É só a questão da nomenclatura em si, tá? E essa tabela eu achei bem bonitinha, Dayano, que ela mostra o que você precisa ter, né, que é o IDH selvagem, a presença da TRX e a alteração da estona para a gente conseguir classificar, né, o glioma difuso de linha média. Pode passar? Trago também a questão do SIMPACT, né, a segunda atualização que a gente teve de 2018, que foram vistos que outros tumores também tinham alterações da estona. Então, para a gente classificar ele como um glioma difuso de linha média, a gente precisava ter um glioma que fosse difuso, estivesse na linha média e apresentasse a alteração da estona. Né? Mas mais a questão da nomenclatura, que outros tumores que apresentassem essa alteração da estona, eles não seriam classificados nessa parte. Pode passar? Para falar um pouquinho dos gliomas de linha média, né? A Bruninha já falou também, mas são os principais tumores da infância, né? Cerca de 20% de todos os tumores pediátricos são gliomas difusos de linha média. A gente tem aproximadamente de 200 a 300 casos novos diagnosticados nos Estados Unidos a cada ano. O acometimento tem um pico aos 7 anos, mas tem uma faixa etária aí, principalmente de 5 a 10 anos, não tem predileção por sexo, e esse glioma difuso de linha média com alteração de estona, ele veio substituir uma nomenclatura antiga do glioma contínuo intrínseco difuso pediátrico, tá certo? E a gente pode encontrar ele em qualquer região da linha média, sendo regiões do diencéfalo, como o tálamo, regiões do tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo e até mesmo na medula espinhal. Pode passar. Aqui eu só trouxe alguns subtipos dessa alteração do H3K27M que a gente tem, que é o H3.1, H3.2 e o H3.3, porque a gente tem basicamente o subtipo H3.3, que é o de pior prognóstico, assim, todos terão um prognóstico péssimo, mas o H3.3, né, dessa alteração, você vai encontrar principalmente em gliomas pontinos e talâmicos, né, em sua maior porcentagem, e são os que costumam ter um prognóstico ainda pior do que o H3.1 e o H3.2, que geralmente também são encontrados mais na ponte. Pode passar.
Aqui para a gente falar um pouquinho de epigenética, para a gente tentar entender um pouquinho melhor dessa questão do tumor. A epigenética nada mais é do que um termo que refere à mudança da regulação da expressão gênica, que não envolve uma alteração no DNA. Então, você não vai ter alteração do código genético em si, mas você vai ter uma alteração do que vai ser expresso. Como que acontece? O DNA a gente sabe que é uma sequência, né, de nucleotídeos que vai trazer, cada porção vai trazer um código para configurar uma proteína, que vai atuar, né, de alguma forma. E o que acontece? Se a gente fosse expressar todo esse código genético, né, ficaria muita coisa. E qual que é o mecanismo que a gente tem? A gente tem, basicamente, essa fita, ela pode estar inativada, ter partes inativadas e partes ativadas, né? Isso vai regular a expressão gênica. Então, nem tudo está expresso. Então, a gente, às vezes, tem o código na fita, mas isso não vai estar expresso. Essa cromatina, às vezes, pode estar condensada, né? E não vai ter expressão gênica. E, basicamente, modulada por duas reações que são as mais estudadas, que é a acetilação e a metilação. A acetilação, ela permite a transcrição gênica. Se essa transcrição gênica vai ser algo bom ou algo ruim, vai depender do que vai ser lido. E a metilação, que nem foi dito, é o silenciamento dessa transcrição gênica. Só para a gente ver aqui um panorama, né? O núcleo vai ter esse DNA, que vai estar nesse formato de cromatina, junto com as proteínas, e a gente vai ter a fibra condensada, que são os nucleossomos, aquilo que a gente já conversou. Os nucleossomos, eles são compostos por proteínas, que são chamadas histonas, né, que tem em sua maioria, é composta por lisina e arginina, são os principais componentes, mas que a gente vai ter um nucleossomo que é composto por 8 histonas, sendo 2 de cada tipo. Então, você vai ter 2 histonas H2A, 2 histonas 2HB, 2 histonas H3 e 2 histonas H4. Isso em volta por duas voltas, né, da fita do DNA. Né? Isso é o chamado do nucleossomo. Quando a gente tem a questão da acetilação, a gente afrouxa esses agrupamentos dos nucleossomos. Isso faz com que a fita do DNA fique mais facilmente expostas para ser transcrita. Ao contrário, quando ocorre a metilação, esses nucleossomos tendem a ficar mais agrupados, mais difícil leitura do DNA, e você não vai conseguir, então, ter a transcrição gênica. Pode passar? Bom, aqui para explicar um pouco de como isso funciona nos gliomas difuso. Basicamente, é aquilo que eu falei, a gente vai ter uma proteína, por exemplo, uma região proteica que ele chama de complexo policomb 2, né? Essas enzimas pré e PHORC, elas vão ativar essa PRC2, que ela vai metilar esses nucleossomos. Não sei se dá para ver, eu não estou com um pointer aqui, acho que não. É você que está, né, Murilo? Não sei se você consegue apontar aí. Na figura A, isso, a PRC, ela vai metilar a lisina 27, tá certo? Então, vai ter essa metilação. E o que vai acontecer? Quando ocorre essa metilação do nucleossomo da histona, a PRC2, que é o policomb, a PRC1, perdão, a policomb 1, ela vai ter afinidade por essa metilação, e ela vai criar alterações, né, vai fazer com que esses nucleossomos fiquem agrupados, ou seja, fiquem condensados, e você não vai conseguir ter a leitura gênica. Isso por si acaba alterando algumas proteínas, principalmente a P53. Então, você tendo essa alteração nessa proteína, você acaba tendo, ela é uma proteína que é responsável pela supressão tumoral, então, quando a gente acaba tendo alteração nela, a gente acaba tendo uma diminuição da apoptose, uma diminuição da correção do DNA, e assim permite, né, a célula cancerígena a se proliferar, né, dentre outras alterações que ela também pode dar. É um mecanismo um pouco complexo, eu tentei trazer algo mais resumido. Pode passar? Sobre a questão dos sintomas, né, como que se apresentam os gliomas de linha média? Basicamente, por algum déficit neurológico
neurológico, a gente pode ter perda de força, sensibilidade, acometimento de nervo craniano, lembrando que o sexto e o sétimo são os mais acometidos, né, porque esses tumores têm predileção pela ponte, são mais comuns em ponte, e são esses dois nervos que geralmente acabam sendo mais acometidos. Pode ter sinais de hipertensão intracraniana, como cefaleia, tem tumores que têm componentes exofíticos e podem causar hipertensão intracraniana. Pode ter incoordenação, né, ataxia, disartria, nistagmo, náusea, vômitos, enfim, vários sintomas aí. E quando a gente tem um paciente que tem um déficit neurológico, que a gente, por exemplo, uma alteração de nervo craniano, quando chega, por exemplo, no pronto-socorro, a primeira coisa que a gente vai fazer é um exame de imagem. Geralmente, que a gente tem mais na prática clínica, né, é a tomografia. Pode passar, Murilo? Na tomografia, o que a gente habitualmente encontra nesse tipo de tumor? Eu peguei essa imagem da tomografia, ela mostra uma hipodensidade na região da ponte, é uma região que fica tumefativa, né? Ela fica mais inchadinha, que a gente pode observar, e pode ter ou não componente exofítico. Além disso, quando a gente faz a injeção do contraste, a gente tem pouco ou quase, ou basicamente não realça o contraste esses tipos de glioma. Quando a gente pega um paciente que, por exemplo, vê uma imagem dessa, posso falar que é glioma de linha média? Não. Né, a gente vai continuar a investigação. A gente acaba pedindo a ressonância. Pode passar. Na ressonância, o que a gente vai ver? A gente vai ver também essa lesão tumefativa. Geralmente, no T1, que é a primeira imagem, a gente vê uma hipointensidade na região da ponte. Já no T2, a gente vê essa lesão hiperintensa. E o T1 pós-contraste, que é a terceira imagem, a gente pode ver pequenos realces, não sei se vocês conseguem ver, né, de isto, um realce, pouco realce ao gadolínio, tá? Ou às vezes nem tem esse realce. É importante só eu complementar, eu não trouxe a imagem aqui, mas tem alguns tumores que já na ressonância aparecem já tumores mais agressivos, mais malignos, não que esses não sejam, tá? Mas que você pode ter visualização de focos necróticos, que você vai ter, às vezes, uma maior impregnação no contraste. Isso, às vezes, você pode encontrar também na ressonância. E o ADC, a gente vai ter essa hipointensidade, pode ter restrição à difusão, lembrando células de maiores celularidades. Pode passar. Aí eu trouxe aqui só para a gente ver a extensão, né? Como ele é infiltrativo, né? Ele pega toda a região da ponte. Pode passar. E mesmo assim, às vezes a gente pergunta, né? A imagem pode ser até sugestiva de um tumor, mas a gente se questionar, é um tumor, não é um tumor? A gente pode trabalhar isso também com algumas sequências avançadas que a gente já está acostumado a usar na neuro-oncologia. Que sequências são essas? Aqui eu trouxe uma outra ressonância de um tumor talâmico, tá? Só para a gente né, ter uma imagem um pouco diferente do pontino, que eu já mostrei. Mas o que a gente tem? A gente costuma ter uma perfusão que pode estar aumentada, mas existem também gliomas de linha média que às vezes não vão ter perfusão aumentada, mas pode ter perfusão aumentada, mas você vai sempre ter uma alteração na espectroscopia, né? Vai ter sempre essa inversão da relação colina e NAA. Lembrando que a colina, ela ela mostra um marcador da membrana celular, né, da proliferação de membrana celular. Então, ela vai estar aumentada, enquanto que o N-acetil-aspartato, que é o NAA, vai estar diminuído, que ele mostra a questão da atividade, né, neuronal. Além disso, eu deixo até aqui em destaque, eu nem ia falar, mas como a Bruna falou no estudo, né, existem receptores, né, da dopamina, então, em estudos clínicos a gente não usa, né, rotineiramente, mas a gente tem o PET de dopamina, que a gente também consegue visualizar os tumores, principalmente esses talâmicos, que a gente tem essa área mais do hipermetabolismo. Pode passar. Mas e aí, né? Às vezes a gente vê aquela lesão, né, na ressonância, a gente, né, não sabe o que pode ser. Muitas vezes na neurologia a gente fica batendo a cabeça, né? E o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue biopsiar essas áreas porque são áreas eloquentes, às vezes o risco da biópsia é muito grande
e a gente às vezes precisa descartar outras causas para a gente ter um diagnóstico aí presumível e às vezes até tratar empiricamente esse paciente pensando que é uma lesão agressiva. Então a gente sempre faz, né, o diagnóstico diferencial com malformações vasculares, infecções do sistema nervoso, doenças desmelinizantes, né, amartomas nos pacientes que têm neurofibromatose, outros tumores primários do sistema nervoso central e às vezes até com metástases de carcinomas extracranianos. Alguns outros, né, exames que podem ajudar a gente são a angiorressonância, a ressonância da sequência avançada, que eu já até comentei, o líquor ajuda bastante, principalmente para descartar infecções do sistema nervoso central, né, a gente pode pesquisar também células neoplásicas no líquor, e sempre que a gente puder, a gente vai biopsiar, tá? E na biópsia, pode passar? O que a gente costuma ver na biópsia? A histologia é uma histologia muito semelhante aos tumores astrocíticos. Na sua grande maioria, vão ser tumores que na histologia vão lembrar tumores de baixo grau. Então, por isso que a classificação de 2016 foi bem importante para a gente, porque a gente viu que, às vezes, a radiologia mostra uma lesão que, para a gente, é de baixo grau. Você pega uma biópsia, porque muitas vezes, às vezes, a gente nem consegue biopsiar. E quando a gente biopsia, às vezes biopsia uma parte do tumor, e a gente sabe hoje que o tumor também é heterogêneo. Então, às vezes você pega uma parte que vai mostrar uma histologia mais benigna, de um glioma benigno. E aí a gente faz a parte molecular e a gente vê que tem um marcador aí de pior prognóstico. Então, esse diagnóstico integrado da radiologia, da histologia e do molecular, né, ele tem trazido bastante importância tanto para a gente avaliar prognóstico e para a gente ver também o tanto como nós vamos tratar. Nesse tumor, eu não consigo mostrar para vocês, que eu esqueci que eu estou sem pointer, mas você vai conseguir ver que tem áreas mais hipocelulares e áreas mais hipercelulares, tá? Isto. Aí você pode ter, além disso, presença de mitoses, pode ter também necrose, sugerindo um pior prognóstico, assim como proliferação vascular. Né? A necrose e a proliferação vascular, a gente já sabe que a histologia já lembra um tumor mais agressivo. Mas, fora isso, pode lembrar um tumor astrocítico de baixo grau. Pode passar? Na imunohistoquímica, como eu já disse, é um tumor muito parecido com os tumores astrocitários, então o GFAP, que é o marcador de astrócito, ele vai vir positivo, o neurofilamento também vai ser positivo nesse tipo de tumor, o CD34, que avalia a proliferação microvascular, vai ser positivo em variáveis intensidades, a depender da área biopsiada, mas pode ter também características de baixo grau, ou seja, ter baixa marcação para o CD34. A vimentina, que marca células mesenquimais, também pode ser positiva de forma variável. O Ki67, que é a proliferação das células, né, o índice mitótico, ele também é positivo, a depender também da histologia do tumor, pode ser baixo, mas pode ser alto. E o P53 também, né, vai ser positiva a marcação. Mas o que vai fechar o nosso diagnóstico, que a gente pode fazer em imunohistoquímica, pode passar, Murilo, a marcação do H3K27M, tá? A gente tem um anticorpo que pode marcar essa alteração na imunohistoquímica, às vezes até a gente nem precisa sequenciar, né? Se a gente já vem positivo, você já está com a suspensão, a gente pode já até fechar o diagnóstico. Mas a gente está na era molecular, pode passar? E a gente sabe que, além da mutação dessa mutação da histona, dessa alteração de histona, a gente pode encontrar alguns outros marcadores, né, nesse tipo de tumor, como, por exemplo, o EGFR, né, a alteração do EGFR, que é o receptor de crescimento epidérmico. A gente pode ter também essa alteração da proteína inibidora da homóloga ZEST, tá? Eu acabei não comentando, mas a proteína homóloga ZEST, ela é uma
catalisador ali da metilação. Quando eu falei do metabolismo ali da histona, é uma proteína que entra nessa via. A gente pode ter também a mutação da proteína P53, pode ter amplificação do receptor da ativina A tipo 1, pode ter amplificação também do fator de crescimento derivado de plaquetas, e tem algumas outras alterações que também são descritas, mas em menor porcentagem. Pode passar? Sobre os tratamentos, né? A gente sabe ainda que o prognóstico é bem ruim, né? Os tratamentos, eles ajudam, mas ainda não alteram de fato, né, do jeito que a gente quer a sobrevida, né? Então, sempre que a gente conseguir, né, fazer a biópsia, pelo menos do tumor, para a gente, né, firmar o diagnóstico, mas mesmo se a gente não tiver o diagnóstico, a gente ainda assim consegue tratar. Quando possível, ressecar, tá? Lembrando sempre numa ressecção máxima segura, quando possível. Então, assim, não adianta ressecar um tumor que vai deixar o paciente sequelado, então a gente acaba não fazendo, acaba fazendo mais só a biópsia quando possível. E a gente acaba usando muito o corticosteroide, principal é a dexametasona, para a questão sintomática, né? Então, às vezes, a gente começa a usar o corticoide, o paciente tem uma melhora significativa, né, das paralisias de nervo craniano, da força, sensibilidade. Então, tá sendo ele não trata a doença de base em si, mas ajuda nessa parte sintomática. Das quimioterapias, a grande maioria, né, se mostrou ineficaz, né, as quimioterapias não demonstrou uma melhora na atividade quando comparado com a radiação isolada, e ainda está associada com uma maior toxicidade e efeitos colaterais, né. Algumas eu citei aqui que a gente acaba usando, temozolomida, carboplatina, cisplatina, panobinostat, lomustina, mas todas aí não conseguiram alterar de fato a sobrevida global. Pode passar. O que vai mudar, né, no tratamento? A radioterapia. São tumores que respondem à radioterapia, não tem proposta curativa, mas são tumores que a gente consegue aí ganhar uns meses quando a gente faz a radioterapia. Dentro da radioterapia foi estudada as diferenças entre hipofracionamento, hiperfracionamento, braquiterapia, radiocirurgia estereotáxica. A gente não viu tanta diferença entre as modalidades, mas o que a gente costuma fazer é a radioterapia padrão, né, que a gente fala, que a gente faz de 1,8 a 2 grays diariamente por cada 5 dias por semana, por 6 semanas, né, totalizando uma dose aí total de 54, 60 grays. E, assim, a resposta é transitória, a gente vê que depois, a maioria, depois mais ou menos dos 6 meses, vai ter progressão, né? Geralmente a gente observa falhas, até mesmo a progressão dentro das áreas que já foram irradiadas, e também não mostrou uma alteração significativa da sobrevida global. Pode passar? E só para vocês saberem, a gente tem vários estudos com inibidores de checkpoint, alguns outros estudos também com Carticel, o Wonk 2001, aí, que é o 201 201 que a Bruninha falou, e o que a gente acaba acostumando usar para tentar o desmamilocorticoide é o anti-VEGF, que é o bevacizumab, que isso melhora bastante a parte sintomática do paciente, pode reduzir até a lesão, mas não mostrou alteração também em relação à sobrevida global. Pode passar. E aqui, só para finalizar, a questão do prognóstico. A gente sabe que o prognóstico é muito ruim, a taxa de sobrevida em 2 anos é menor de 10%, então, assim, a grande maioria dos pacientes com 2 anos já vão ter ido a óbito. E tem alguns fatores que podem conferir um melhor prognóstico, né? Mesmo com um prognóstico ruim, podem conferir um melhor prognóstico ou até mesmo um pior prognóstico. A gente viu que os pacientes de pior prognóstico são os pacientes maiores de 10 anos, que têm uma duração de sintomas menores que 3 meses, que tem a presença do real sinal contraste na ressonância, que tem uma restrição à difusão também no exame de imagem, que tem na espectroscopia uma alteração colina-NA muito alta dessa relação, que tem alteração do H3.3
e mutação do P53. Além disso, são os tumores que têm infiltração meníngea e às vezes até metástases também têm um pior prognóstico, e quando a gente tem um pico de lactato, né, que mostra que tem necrose no tumor, então também confere um pior prognóstico. Os de melhores prognósticos são pacientes menores de 3 anos, a duração de sintomas maior que 3 meses, quando a gente não tem no diagnóstico um déficit focal significativo, paralisia de nervo craniano ou envolvimento de trato longo, quando a gente consegue reduzir os esteroides, né, significativamente, sem ter tanta clínica no paciente, isso também mostra um melhor prognóstico. A melhora dos sinais neurológicos com tratamento, isso também mostra um melhor prognóstico. Quando a gente tem alteração do H3.1, também melhor prognóstico. E quando a gente tem alteração do volume do tumor, né, após a radioterapia. Isso também confere um melhor prognóstico. Mas lembrando que o melhor prognóstico dentro de um prognóstico é muito ruim, não vejo tanto benefício, tá? Mas é basicamente isso que eu queria falar. Tentei falar de uma forma bem resumida sobre os gliomas de linha média, sobre a questão da nomenclatura que a gente acaba, às vezes, quando vai estudar, fala, não, mas está na linha média, mas eu não posso chamar de glioma difuso de linha média. Lembrar que a gente tem que ter essa mutação da estona para poder chamar, senão ele entra como outra nomenclatura, como um ostrocitoma ou oligodendroglioma, que pode estar cometendo, né, tálamo, ponte, né, mesencéfalo. Basicamente isso, me coloco à disposição aí para dúvidas. Espero que tenham gostado. Desculpa a voz, tá, gente, que eu tô meio gripada. Tá me ouvindo, Lídia? Tá bem baixinho o seu microfone. Acho que parou. Ainda tá compartilhando? Não, já parou Não? a compartilhação. Mas só voz tá... Não sei se eu tô ficando surda por conta da minha gripe. Agora, Excelente aula, muito obrigado pela disponibilidade, como sempre, brilhando nas suas apresentações, né? Como diz o professor, completa em todos os sentidos. Mas eu acho que a grande dificuldade que a gente tem, né, que você estava falando em relação aos gliomas difusos de linha média, é justamente se deparar com uma imagem de um paciente sintomático, que muitas vezes ele tem um tempo de evolução de sintomas superior a 2 meses, e você olha e fala assim, tá, eu não consigo biopsiar porque eu vou gerar muita morbidade para esse paciente, mas esse paciente pode ser um glioma de baixo grau, pode ser um astrocitoma grau 2? Pode. Né? E a gente tem inúmeros casos ali no ambulatório de pacientes ali com long-term survive, né? Com mais de 14, 15 anos de sobrevida, e tem a sua lesãozinha ali no teto da ponte, que basicamente no momento não tem nenhum sintomas, fizeram radioterapia num primeiro momento, que se mantiveram ali com a doença meio que indolente, silenciosa, né? Eu acho que o nosso grande problema na prática clínica é você olhar para aquele aspecto radiológico, que muitas vezes, como você mesmo diz, esses tumores, apesar de serem considerados grau 4 pelo comportamento agressivo, muitas vezes eles podem não ter proliferação microvascular, pode não ter necrose, você pode não ter uma perfusão quente, você pode não ter um realce pelo contraste, e ele ser ali uma doença do mal que vai dar um tempo de sobrevida muito curto para o paciente, e essa expectativa de sobrevida que vai determinar a intensidade do nosso tratamento para o paciente, né? Então, assim, você fazer um protocolo STUP num paciente que tem um astrostoma grau 2 localizado ali no bulbo dorso lateral, porque ele está sintomático, mas que o prognóstico dele é excelente, talvez você mata uma formiga com um tiro de canhão e vai gerar muito mais morbidade propriamente dito para o paciente, né? Então, acho que a grande dificuldade, eu ia até te perguntar em relação ao PET, se existe alguma aplicabilidade para a vida real, ou é mais protocolo de pesquisa, até que ponto eu consigo lançar a mão do PET especificamente para avaliar esses receptores de dopamina, como que se aplica isso na prática? O que você me diz? Olha, eu não sei, eu não cheguei a ver, mas que a gente não usa na prática clínica, mas eu acho que é algo que a gente talvez possa começar a usar, né? Que nem você diz, mais uma ferramenta aí para ajudar, né? Outra coisa que
muita coisa também tem mudado, né? As técnicas neurocirúrgicas também têm ficado menos, né, agressivas, a gente tem conseguido, né? Apesar do tumor ser bem heterogêneo, a gente tem conseguido, né, biopsiar, mesmo às vezes sem componente exofítico, né? Então, acho que são várias coisas, né? Tem muita coisa mudando, né? Muita coisa diferente acontecendo, mas eu acho que é sim uma possibilidade, né? A gente vendo que tem esse receptor, vendo que tem essa alteração nesse PET com captação da dopamina, né? A gente vira a usar isso, né, no futuro para, né, tentar afirmar o diagnóstico também, né? Até mesmo Tipo, quando a biópsia gente líquida, não né? Que é puder algo que a gente biopsiar. não tem tanto Biópsia líquida eu não rendimento, citei, né? mas Que a gente se questiona muito, né? Por que não? Por que serve para tantos é. tumores sistêmicos e a gente tem um rendimento baixíssimo na biópsia líquida ainda utilizando o líquor como material, por exemplo, né? Exato. A biópsia líquida a gente pode fazer para os meninos, que eu acho que não sei se todos sabem, pode ser por sangue, pelo líquor também, né, por saliva às vezes. E o que acontece? Assim, a sensibilidade é péssima, mas também quando vem alguma coisa, a gente, mas assim, A sensibilidade é lá em cima, né? O problema é essa sensibilidade e o custo também, que é super caro, né? a gente fica assim, mas é algo que está sendo estudado também, né? Mas assim, uso também rotineiro, não, é mais a fim de pesquisa e também não mostrar os estudos que eu pelo menos vi, né, por conta dessa sensibilidade aí bem ruim, né, eles acabam não... E é um exame caro, né? Exato. Vou pedir para o paciente uma biópsia líquida, que teoricamente vai ser um tiro assim, vamos tirar e vamos ver para onde vai, né? Quando a gente pede uma biópsia líquida, é que eu realmente nunca vi um resultado assim. E quando a gente pede, o que vem no resultado para mim? Vem marcador, imunistoquímica? O que vem? Na verdade, quando você pede uma biópsia líquida, ele vai buscar basicamente três coisas, né? O que nós chamamos de DNA de células tumorais circulantes, que é o que é mais comumente realizado. Então, assim, ele não vai te dar um marcador tumoral, porque ele vai buscar um material genético. Então, é como se eu fizesse um Foundation One, só que eu não utilizasse uma peça anatômica, e sim eu tentasse pegar aquele conteúdo, no caso, vamos, por exemplo, líquor, né? Que a gente pensa, pois o líquor está circulando ali, então se está ali próximo, acredito eu que uma célulazinha tumoral ou até mesmo um DNA tumoral circulante, eu vou ter uma maior probabilidade de ter acesso a esse DNA. Uma outra possibilidade seria utilizar microRNA, que aí, assim, a gente tem uma grande quantidade de microRNA, né? Porque você tem ali uma liberação por essas células de uma grande quantidade de microRNA, só que aí você tem um grande problema. Enquanto o DNA de células, o DNA livre de células tumorais circulantes, você tem um tempo de meia-vida maior. Um microRNA, você tem aproximadamente de 60 a 90 minutos de estabilidade. Então, você acaba tendo um baixo rendimento, porque, assim, coletou, analisou. E o que a gente tem no Brasil hoje, o Foundation One, que é a nossa referência para biópsia líquida, eu acho que o material não é analisado aqui, né? Eu acho que o material é analisado fora. Então, você tem ainda uma perda maior de sensibilidade. Até hoje, de todas as virou quase um folclore, biópsia líquida em glioma. Mas todas as que eu já ouvi, assim, o custo é alto, tipo, custa 10, 12 mil reais. Nenhuma até hoje veio falar assim, não, eu tive um excelente rendimento, tive uma maior expressão de DNA de células tumorais circulantes, indicando provavelmente ali uma recorrência precoce do tumor. Nunca vi. Mas existe, né? Existem relatos que existe, mas não sei até que ponto eu vou ter para o meu paciente falar assim, não, 3 em 3 meses eu faço uma avaliação clínica, 3 em 3 meses uma punção lombar e uma biópsia líquida. Acho meio pouco infactível para a realidade que a gente vive. Mas, né, fica dentre uma das possibilidades. Agora, achei bem interessante, eu não tinha tanto, eu não sabia em relação ao PET. Acho que talvez seja algo até interessante da gente, né, buscar ali alternativas para a gente dar para o paciente uma forma menos invasiva. E lembrar que quando a gente fala gliomas de linha média, a gente fala assim, ah, não, tudo que é tronco encefálico, medula espinhal, tálamo é linha média, então não, né? A gente tem ali várias vertentes, de várias abordagens diferentes. Então, tálamo bilateral fala mais a favor de ter uma mutação estona, unilateral no adulto mais uma mutação estona, na criança não. Então, você tem várias coisas, mas não é algo desesperador, né? Então, assim, eu tenho ali um padrão de lesão que não tem realce pelo contraste, mas tem um IPCNAL no FLE, não tem restrição à difusão. Meu Deus, o paciente vai morrer. Não, calma.
né? Tem N padrões de distribuição, talvez isso seja uma lesão de baixo grau, dá tempo da gente respirar, pelo menos, e não desesperar o paciente, porque o que é mais desesperador, porque eu já tive um paciente que veio com uma lesãozinha ali no teto da ponte, e o paciente fez a tomografia por conta de uma dor de cabeça sem nenhum sinal de alarme, e você olha e fala assim, tá, e agora? E aí? Não é exofítico, o paciente é um ECOG 0, e agora? Né? Aí você fala assim, não, pode ser um tumor que você vai viver, a chance de você sobreviver em 2 anos é de menos de 10%. Ou pode ser um glioma de baixo grau, que agora a gente não vai fazer nada, né? Um glioma formador de rosetas, que a gente não vai fazer nada, e o senhor provavelmente vai morrer por um outro motivo. Então, o que é desesperador para a gente na prática é você saber para onde você vai, que você vai, qual atitude que você vai tomar, sem gerar morbidade, sem gerar uma falência do paciente e da família. E eu acho que é mais ou menos isso, né? É porque na neuro-oncologia, né, vocês vão ver tudo isso, né? A gente estuda, não, porque faz isso, porque é assim, assim, assim. Não, gente. Todo caso é um caso diferente, é uma coisa bizarra, né? Muita coisa, às vezes a imagem é um tumor de baixo grau, você vai fazer a biópsia, né? Vem essa histologia baixa e você fala, não, é um tumor de baixo grau. Quando você faz, né, a foundation, né, a pesquisa genética, cara, vem com alteração de teste, né? Aí você vê que um astrocitoma que a princípio era um grau baixo é um GBM, na verdade, né? Tem alteração de EGFR. Então, assim, cada caso é individual, né? Porque vai depender de como o paciente está, das alterações que ele tem, né? Hoje eu ainda acho, assim, minha opinião pessoal, né, que a parte molecular tem ajudado muito, mas ainda falta terapias que sejam comprovadamente, né, eficazes na prática clínica. Porque a gente acaba vendo aí, né, estudos mais iniciais, mas que quando vai, né, entrar nas fases, nos testes clínicos, a gente vê que não, né, acaba se frustrando, né? Então, a gente fica meio em cima do muro, né? Eu posso dar só uma sugestãozinha? Eu vi que o Pedro Caluf estava aí, eu não sei se ele ainda está aí. E o Pedro é neurocirurgião, que trabalha muito com essa parte de tumor. Se o Pedro pudesse falar um pouquinho, assim, do quanto que ele vê na prática que ele consegue ressecar, ou se ele fica só na biópsia, isso seria interessante, só para... Não sei se ele ainda está aí. Oi, Bruna, boa noite. Oiê. Eu acompanhei poucos casos, na verdade, né? Assim, os adultos que eu vi, todos acho que foram na escola, todos, né? Não foram tantos assim, né? Criança, eu lembro de ver um de tronco, um que era um tumor talâmico, né? Mas todos assim acabaram com um prognóstico ruim, né? A história natural que a gente conhece mesmo, né? Uhum. E o limite da ressecção acaba sendo a monitorização, né? A gente tem autorização de monitorização, às vezes, muito precoce, então, mesmo os casos que a gente foi com ideia de uma ressecção ampla, assim, acabou sendo um pouco frustrante, assim, eu achei, né? Achei uma ressecção parcial, né? Teve um caso, assim, que evoluiu com uma piora de paresia facial, né? Não achei que agregou, assim, acho que talvez a gente ser um pouco mais de parcimônia e pelo menos por enquanto, né, com o que a gente tem hoje, fazer só uma biópsia mesmo, seja mais interessante, né? Interessante não, né? Mas é o que temos. Legal. Obrigada. Nada. Parabéns, doutora Lígia e Bruna. Obrigada. Obrigada. E uma particularidade, até mesmo do caso que a Bruna apresentou, é que nos tumores de alto grau, diferente dos tumores de baixo grau, eles têm um padrão de crescimento infiltrativo, mas que eles vão meio que empurrando as fibras, né? E vão meio que preservando a estrutura da fibra. De modo que quando você tem a diminuição de todo o componente edematoso, até mesmo retirada do tumor, o paciente tem uma recuperação importante, né? Dos déficits que se estabeleceram e um ganho de funcionalidade. Fibra.
E isso a gente vê muito nos tumores de baixo grau, né? Nos tumores de alto grau, você tem um comportamento completamente diferente. Eles vão infiltrando numa proliferação completamente desenfreada e vão destruindo tudo. E esse é um tumor que ele é considerado de alto grau por, né, atividade proliferativa, por ser um tumor com prognóstico muito ruim, mas que, até mesmo um exemplo, né, quando ela utilizou uma terapia-alvo, que você diminui a replicabilidade diminui a atividade replicativa celular, você vê que ele não lesou aquela fibra, né? Ele restabelece muito da função ali que foi perdida pela própria lesão tumoral, pela própria proliferação do tumor. Então, é um tumor chatinho, né? Que, assim, não é previsível, é difícil de diagnosticar, não tem como tratar direito. As mutações que mais são frequentes colocam resistência à maior parte das terapias que a gente tem acesso. Fica difícil da gente até falar assim, olha, faz isso, isso, isso e isso. Você joga lá no mini-CCN, glioma difuso de linha média, ele coloca, tipo assim, talvez isso, ele te dá 50 opções, assim, ele não te recomenda nível de nada. Então, é tudo, assim, terra de Não. doido. A recomendação é, se conseguir, põe num trial, né? Exato. É bem isso. Para pôr no trial, tem que biopsiar. Aí vem um outro problema. Você fica rodando ali num ciclo que não acaba nunca. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Acho que foi bem enriquecedor as nossas discussões. Desejo a todos um bom final de semana, um bom resto de noite, um bom feriado. Obrigado, Lígia. Obrigado, Bruna. Sempre incrível nas suas apresentações. Nos engrandecem cada vez mais. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Obrigada pela aula, Li. Obrigado aí. Você também, muito bom. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, boa noite.